coisa impressionante é a pipocada que vocês dão contra o Flamengo. Todo mundo só fala do jogaço entre o Palmeiras e o Botafogo, mas o Flamengo também jogou e a mídia paulista não ficou calada. Todo mundo tá espantado porque o Filipe Luís, sempre a ser ousado e a mostrar que na verdade ele faz o que ele quer e mais nada. O Neto falou sobre como o Flamengo tem gerido a saída do Gabigol, como estão a tentar destruir a carreira dele. Na Jovem Pan Esportes só falam de como as boas exibições do time têm sido, apesar do empate. E o Filipe Luís, mano, o Filipe Luís sempre a defender os seus jogadores perante a mídia rival. Se liguem só nisso. E por favor, mano, por favor, me ajuda a chegar aos 10 mil inscritos. Africano São Paulino na Gávea com vocês. Quando tiver São Paulo e Flamengo, vamos ferver aqui em live. Então, por favor, se inscreve no canal e me ajuda a chegar aos 10 mil inscritos. Bora! Enquanto eu estiver aqui, brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Então, eu levo isso, o Campeonato Brasileiro, como o campeonato mais difícil que existe. O campeonato da onde está a regularidade, onde você passa por inúmeros momentos, passa por data FIFA, viagens e tudo mais, e é o campeonato mais difícil para mim que tem para conquistar, e é um dos que eu mais tive prazer em ganhar como jogador. Me incluo, sim, nessa culpa de não poder estar disputando. Não sei se estamos praticamente, sinceramente, não olho muito a tabela, mas não sei se estamos totalmente fora da briga. Mas eu acredito que jogos assim, contra Fortaleza, contra Palmeiras, contra Botafogo, sim, Inter, são jogos que é possível perder pontos, principalmente fora de casa, né? Isso acontece num campeonato, um grande campeonato disputado como o Campeonato Brasileiro. Jogos contra times de rebaixamento em casa, esses jogos são os que te dão um título no final do ano, entendeu? E esses aí é onde você tem que ter essa regularidade. E simplesmente isso. Como explicar para o torcedor? Ganhando o próximo jogo. Só a única coisa que eu posso fazer é pensar em ganhar do Internacional, que é o próximo jogo. Já repito, foi o Daronco que apitou a gente contra o Corinthians, não foi? Lá. Adoro o Daronco, mas hoje ele fez uma arbitragem de árbitro do Campeonato Brasileiro de 1990. Apitou perigo de falta. E não tem nada mais que me irrita. Nada que me irrita mais do que um juiz que apita perigo de falta, que apita 40 faltas que não são e que trava o jogo. Isso me destrói, me mata o campeonato. É chato para o telespectador, é chato para a gente. O jogo não anda e você quer intensidade, você treina para ter intensidade e o juiz não permite que tenha intensidade e apita perigo de falta. Isso, para mim, é pior que ele ter revertido o pênalti, qualquer coisa. Outra vez, eu nunca, jamais vou comemorar um empate. Independente se tiver com 1 a menos, com 2 a menos, a gente nunca vai para lugar nenhum para empatar. Queríamos a vitória, não foi possível, tentamos até o último minuto e com o sabor de que sim, poderíamos ter saído aqui com a vitória, mas da maneira que foi, fica aí, o ponto, vamos levar um ponto para o Rio. Não tem como você não dar o teu melhor, o teu máximo. A exigência desse clube, ela é gigantesca, a torcida que mais exige dos jogadores. E tão certo, porque vestir essa camiseta é um privilégio muito grande para você poder escolher se relaxar. Então, independente se o Flamengo tiver de chance de disputar título, se você está jogando um amistoso, independente de tudo, o que importa é dar o máximo com a camiseta do Flamengo e para vencer o jogo, aproveitar que nós vamos jogar no Maracanã na frente da nossa torcida. Fomos campeões de um título muito difícil de se conquistar. Temos que valorizar isso, dar o melhor pelo Flamengo, dar o melhor. E ano que vem, com certeza estaremos tentando competir e chegar vivos no final e lutar por títulos outra vez, não tenha dúvida disso. Flamengo e Fortaleza empataram no Castelão lotado, num resultado que não foi bom para nenhum dos dois. Ambos ainda sonhavam com uma possibilidade matemática de disputar o título, e agora com esse empate aí mesmo é que a porca torce o rabo, né? Para o Flamengo teve uma boa notícia, a ousadia do Filipe Luís. Especulava-se antes do jogo que o Flamengo poderia jogar num 3-5-2. Imagina, 3 zagueiros uma vez mais. Mas não, o Filipe Luís entrou num 4-2-4. Isso mesmo, com 4 atacantes. Michael, Plata, Gabriel e Bruno Henrique. E mesmo assim, com o meio-campo apenas com 2 jogadores, com o Pulgar e com o Gerson, o Flamengo dominou completamente o Fortaleza no primeiro tempo. Teve só 2 grandes chances de gol, uma que o Bruno Henrique cabeceou na trave e outra que o Gabriel deu um peteleco na mão do goleiro. Gabriel que uma vez mais não jogou nada e por isso mesmo foi substituído no intervalo pelo De La Cruz.
De La Cruz, que voltou depois de um longo tempo, deu um passe bonito para o Gerson e só, não fez mais nada. E o Flamengo, que ainda dominava o segundo tempo, teve um jogador expulso, Pulgar. Como o Pulgar leva cartão amarelo, hoje ele levou 2 no campo de ataque do Flamengo. E aí mudou totalmente o panorama do jogo. O Filipe Luís botou o Alcaraz em campo e depois botou o Davi Luiz. E ficou praticamente só com o Bruno Henrique no ataque. Então o Flamengo abdicou ali de qualquer esperança de fazer gol e jogou apenas para não tomar gol, garantindo um empate 0-0, que, insisto, não foi bom para nenhum dos dois. É um jogo, como disse o Vamp, matematicamente, os dois ainda têm chance de título. Eu acho quase impossível, tá? Um título brasileiro que não vá pro Botafogo ou pro Palmeiras. Mas o Flamengo vai pra Fortaleza, tem a volta de 8 jogadores. Eu até falei ontem aqui, Mauro, que saiu a notícia, 8 reforços. Eu não vejo também muito assim, 8 reforços. 8 jogadores pro elenco voltar a estar mais completo. Porque, ó, o Varela, pra mim, foi até bom ele perder um pouco de ritmo pro Wesley assumir a vaga, que joga muito melhor que ele. Aí a gente tava falando também o De La Cruz. Cara, o De La Cruz pra mim é a maior decepção que eu tive nesse ano. Eu dizia que era uma das principais contratações do futebol brasileiro. Não jogou nada desde que voltou. Jogou ali, os primeiros 6, 7 jogos. Bem, e depois caiu muito de rendimento. Eu acho, e quero saber de você, Mauro, que os grandes reforços mesmo desse retorno são Léo Ortiz e Gerson, que pra mim hoje estão entre os pilares aí desse time do Flamengo, né? Junto com o Wesley, quem diria que eu ia falar isso, mas eu acho que o Wesley tá jogando muito também, tá impressionante a fase do Wesley. E o que você acha, Mauro, desse jogo, né? É um jogão, Fortaleza e Flamengo no Castelão. O Fortaleza ganhou do Flamengo de 2-1 no jogo no Rio de Janeiro. Era o Flamengo do Tite, que é bem diferente do Flamengo do Felipe Luiz. É o Flamengo da Copa América, né? Sim. Flamengo da Copa América. O que falar, Mauro, desses retornos? Se você acha, quais jogadores mais importantes nesse retorno? E o que você espera para esse jogo, né? Do Flamengo do Felipe Luiz numa sequência impressionante contra o Fortaleza do Vojvoda, que surpreende aí o Brasil todo, sendo a grande força do Nordeste hoje no futebol brasileiro. Vale a terceira colocação, né, do campeonato, né? E essa possibilidade de continuar sonhando com alguma coisa, né? Chances remotas, mas quem vencer, se acontecer um empate, como disse o Vamp, passa a ter uma pequena esperança aí, muito pequena, bem remota, né? O Fortaleza tivesse vencido o Fluminense, se o Flamengo lá antes tivesse vencido o Atlético Mineiro, quando perdeu aquele pênalti, 2 pontos a mais eles poderiam... Sabe, tipo assim, eu queria saber o que o César Sampaio deixou você fazer com o Gabigol, o que esse tal de Kleber Xavier deixou fazer, o que vocês fizeram de 2 Copas do Mundo. O pior não foi o Flamengo, o pior foi você não ter levado ele para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo e mais. O Veloso falou várias vezes, né, Veloso? Pô, como é que você não leva um cara que é batedor de pênalti? Com 6 substituições por causa da prorrogação. Da prorrogação e aquilo que já aconteceu. Pode botar o batedor lá no final. Exatamente isso. E aí você quase acabou com a carreira do menino. Sabe o que aconteceu? Você foi mandado embora, tá cheio de dinheiro, inclusive o meu, né, do processo, né, e que tá tudo certo. Aí você pega esse menino, 2 gols no final. Sabe quantos gols ele fez em 17 finais do Flamengo disputando? 16. 16 gols. Vamos lá, sabe outro cara que se iguala a ele? Que por sinal deu entrevista pra nós aqui, eu acho que foi nos Donos da Bola, sexta-feira, o Rafael Veiga. Rafael Veiga, acho que de 15, né, Ricardinho Cascão? Ele fez 12. Gols em finais. Gols em finais. Aí vocês não levam esse menino pra Copa do Mundo, não levam o Rafael Veiga pra Copa do Mundo. Vocês levam aquilo que é importante pra vocês. E você, Tite, o que você fez pro Gabigol mostra quem é você. Porque você foi o maior treinador da história do Corinthians. Em Libertadores, em Mundial, você foi o maior. E mais, quando esse sujeito aí cair, esse Zé Ruela aí, esse pé de rato, essa desgraça de treinador junto com o filho. Imagina o filho do Ramon Dias. Vamos lá, o pai não trabalha mais. Quem contrata ele? Quem contrata ele de treinador? Quem contrata o filho do Tite de treinador?
Quem que contrata o filho do Dorival Júnior de treinador? Quem contrata? Quem contrata? Ninguém. Ninguém. Nem o pior time da Série D. Ninguém contrata. Mas aí vem o combo, né? Vem o combozinho. Pra não falar outra coisa. Mas deu pra entender o que é, né? E aí, meu irmão, você tem um Flamengo que levou 67 mil pessoas. Falar que eu torci pro Flamengo? Não torci. Eu torci pro Gabigol. Coisa impressionante é a pipocada que vocês dão contra o Flamengo. Uma pipocada incrível. E aí vem um monstro que é esse menino, o Gabigol, que 16 gols, nem o Zico acho que fez isso. Fez o dobro do Zico. Eu queria te perguntar o que você está projetando para esses 3 próximos jogos agora, Inter, Criciúma e Vitória. No teu trabalho mesmo, já de repente projetando um ano que vem, pensando, o que você está pensando em trabalhar para esses jogos, além, é claro, do desejo de vencer que você sempre quer? Bom, eu sinceramente não penso no ano que vem. A única coisa do ano que vem é preparar a pré-temporada e isso é outra história, né? Eu penso no jogo do Inter. A partir de hoje, no avião, já vou começar a olhar o jogo do Inter, que jogamos contra eles, foi um grande jogo, um adversário que está, se eu não me engano, 15 jogos sem perder, e é a única coisa que me interessa, é a única coisa que está no meu controle. Motivar os jogadores é fácil, porque eles estão com a camisa do Flamengo, eles mesmos se motivam. O compromisso dos jogadores hoje foi o melhor possível, e então vamos para ganhar do Inter, e depois do Inter vem Criciúma, e vamos para ganhar do Criciúma, e depois do Vitória, vamos para ganhar do Vitória. A única forma que eu entendo da vida é isso, tentando ganhar do próximo adversário que venha pela frente, e não pensar, por exemplo, em já testar um time para o ano que vem. Eu tenho que colocar os melhores, eu tenho que colocar os que estão treinando melhor, os que estão, ou que eu acredito que são os melhores para vencer aquele jogo. E com isso eu passo uma mensagem para o grupo, que quem tiver melhor vai jogar, que tem que trabalhar, tem que disputar a posição. Então ganhar do Internacional, a única coisa que está na minha cabeça. Não, simples, sentia que o jogo pedia jogadores desse porte, um adversário muito forte na sua casa, um jogo físico, um jogo onde tinha muita transição, muita ida e volta, e entendi que os jogadores que eu coloquei no campo para começar e os que entraram no segundo tempo foram os melhores em condições para poder vencer o jogo. Já vou repetir o que eu falei na outra entrevista. Para mim não importa se tem 16 ou se tem 40, se é da base ou se veio do Real Madrid, não me importa nada, não me importa se ganha mais, se ganha menos, vai jogar o que eu achar na minha cabeça, com o que eu penso para o jogo. E o meu trabalho é esse, é ler o jogo, fazer a leitura do que está acontecendo no campo e tomar as decisões. Se tem 16, se tem 17, se ganha mais, se ganha menos, não me importa nada. Vai jogar quem eu achar que deve jogar para ajudar a equipe.